Em problemas de mecânica quântica, onde você não conhece as autofunções e autoenergias de um certo hamiltoniano, né, e você está interessado em encontrar essas autofunções e autoenergias, muitas vezes existem métodos alternativos de você resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para esse dado hamiltoniano, né? E esses métodos são baseados, alguns deles são baseados nisso que se chama de propagação de funções arbitrárias em tempo imaginário. Então, nesse vídeo eu vou discutir por que que a gente sabe que se você pegar uma função ou um conjunto de funções de onda arbitrárias iniciais e você propagá-las no tempo imaginário, como é que eu sei que elas vão convergir para autoestados do sistema, né? Então, a gente vai começar a discussão com o seguinte. Imagine que você tem um hamiltoniano e nesse hamiltoniano você não conhece as autofunções e as autoenergias. E é para isso que a gente está resolvendo aqui, a gente está usando o método, ou sugerindo o método, né, para você encontrar autofunções e autoenergias. Mas imagine que você conhecesse as autofunções, os psi-n de x, que satisfazem a equação independente do tempo, e os En, né, as energias, as autoenergias que satisfazem a equação independente do tempo. Imagina que você conhecesse, né? Então, quando você pega uma função arbitrária, e aí eu vou dizer que ela é uma função, eu estou colocando uma coordenada x, mas ela pode ser um r qualquer, certo? Então, quando você tem uma função de onda arbitrária aqui, ela sempre pode ser escrita como sendo uma combinação dos autoestados do sistema, né? Porque esses autoestados que estão aqui, lembrem que eles formam uma base ortogonal, né? Então, eu posso sempre escrever isso daqui, uma função arbitrária, como sendo a n psi-n de x é elevado a menos i e n t sobre h cortado, né? Então, se eu souber todas as funções e todas as energias, eu consigo propagar qualquer função no tempo e ver como é que ela se comporta, né? Eu boto uma função, sei lá, gaussiana ou qualquer outro formato lá e vejo como para um sistema descrito por um certo hamiltoniano H, eu vou conseguir descobrir como é que essa função vai se comportar ao longo do tempo. É para isso que serve essa expansão, né? Bom, mas imagina que você tem, então, os psi-n's e n's e tal, e aí você vai fazer essa soma que está aqui, mas você agora vai fazer o seguinte, você vai trocar esse it por uma nova variável que você vai chamar de tal, né? Esse tal aqui, ele vai receber o i vezes t, certo? E aí esse daqui é o que é chamado de tempo imaginário, né? Então, quando você fizer isso, você vai poder reescrever a sua função de onda sendo assim, né? Um psi de x e tal, como sendo um somatório em n, a n psi-n é elevado a menos n tal sobre h cortado. E aí agora eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma para poder ficar um pouco mais fácil de enxergar o que eu estou querendo explicar, certo? Eu posso escrever isso aqui assim, ó, é 1 tal sobre h cortado, e aí aqui eu vou ter o A1 psi1 de x, eu vou botar o n aqui para começar com 1, certo? Como 1. O primeiro autoestado, então, é o estado de n igual a 1. Então, agora eu vou fazer, nesse somatório, vou continuar o somatório, eu vou ter um A2 psi2 de x, e o termo que multiplica ele agora, como eu botei esse primeiro em evidência, eu vou ter menos E2 menos E1 tal sobre h cortado. E aí vai ter um termo também, E3 menos E1, E4 menos E1 e assim por diante, né? Eu vou omitir esses termos aqui, vou botar só 3 pontinhos. Com isso, o que é que eu estou querendo mostrar agora aqui? É que essas exponenciais que estão aqui, esses valores aqui, eles são maiores que zero, né? E esse tempo aqui, isso aqui é um valor que você vai evoluir agora aqui, tipo esse t vai crescer, né? E agora eu tenho uma exponencial negativa de um termo positivo, exponencial negativa de um termo aqui que é positivo multiplicado por tal, né? Então, essa exponencial aqui ela é uma exponencial decrescente com o tempo. À medida que o tal for aumentando, essa exponencial vai decrescer, né? E as outras aqui tem do A3, A4, essas é que vão decrescer mais rápido ainda, né? Porque essa diferença de energia vai ser maior para esses outros, né? Então, esses termos aqui, eles vão todos ir decrescendo à medida que o tempo for passando, né? Então, na verdade, se você prestar atenção, na verdade, esse termo aqui também vai decrescendo, certo? Então, o que você vai fazer vai ser pegar essa função de onda e ir normalizando de instante em instante. Se você ficar fazendo isso, o que é que vai acontecer? Esses termos aqui, comparados com esse primeiro, eles vão ficando cada vez mais irrelevantes e essa função vai ficando naturalmente cada vez menor também, né?
mas você vai normalizando, e aí isso vai mantendo a normalização do sistema, e a função de onda vai acabar não sumindo, né? Ela vai simplesmente se convergindo para a função do psi1. Então, o resumo do que eu estou querendo defender aqui é que se você pegar um psi de x e tal arbitrário, certo? E aí você faz isso daqui evoluir nesse tempo imaginário indo para infinito, essa função vai convergir para uma certa função, e essa função eu tenho certeza que essa função vai ser a psi de 1 normalizada, certo? E aí pronto. Então, se eu fizer esse procedimento, eu consigo encontrar quem é o psi de 1, a função de onda psi de 1 normalizada. E eu consigo encontrar também quem é a energia 1, né? Porque para eu encontrar a energia 1, basta eu fazer o bracket do hamiltoniano com essa função que eu acabei de descobrir, né? Não posso fazer uma coisa assim, né? Pronto, e aí com isso eu consigo encontrar quem é a energia E1, certo? Daqui a pouco eu discuto como é que você encontra o E2 e o E3, mas vamos aqui só pensar numa coisa, porque o que foi que eu acabei de fazer aqui? Eu estou dizendo que se eu soubesse, eu poderia encontrar uma coisa assim, né? E aí, grande coisa, né? Agora eu peguei uma função arbitrária inicial e transformei no psi1, mas eu já sabia quem era o psi1, né? Para fazer esse procedimento que eu mostrei aqui, eu precisava saber quem era o psi1, né? Então, esse procedimento não é conveniente para o que eu quero, mas imaginem que se eu for propagar isso aqui, essa função de onda arbitrária, usando um método que não seja esse aqui, ou seja, usando um método que não dependa das funções e das autofunções e das autoenergias, eu teria que encontrar a mesma resposta, né? Então, e aí, quando eu encontrar essa resposta, eu vou descobrir que essa resposta é a função de onda do estado fundamental. E como é que eu sei disso? Porque eu acabei de fazer esse procedimento e mostrei que era, né? O que eu estou querendo dizer é que o que quer que seja que você use como ferramenta para propagar a função de onda, se você tem um sistema, por exemplo, o seu hamiltoniano é o que representa um elétron num pulso quadrado, por exemplo. Você começou com uma função de onda uma função de onda arbitrária que tem esse formato aqui que eu estou desenhando aqui. Ela não é o autoestado, não é o estado fundamental do pulso quadrado, né? O que eu estou querendo mostrar com isso aqui é que se você propagar isso aqui num tempo imaginário e ele ficar muito grande, ela vai acabar convergindo para uma coisa que tem esse formato aqui, e ela inclusive vai estar na posição certa, no centro do pulso e tudo. E que função vai ser essa? Vai ser a função do estado fundamental. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu fiz aquele procedimento agora há pouco e mostrei que é, né? Pronto. Aí, mas como é que isso vai ser útil para mim? Isso vai ser útil pelo seguinte: existem métodos de evolução no tempo que não são aquele que eu acabei de mostrar. Por exemplo, eu posso pegar a função de onda e colocar o psi de x e t, e ela vai ser um operador de evolução temporal, ou um operador de translação no tempo, né? Multiplicado pelo psi de x em t0, certo? Esse operador, se você resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo, você vai ver que esse operador precisa ter esse formato aqui, menos i sobre h cortado, integral de t0 a t de h delta t. Né? Como esse sistema que eu estou querendo estudar agora aqui, assim, essa discussão que eu estou fazendo é sobre autofunções e autoenergias, então eu vou assumir que o hamiltoniano não depende do tempo. Existe também autofunções e autoenergias para sistemas que dependem do tempo, mas isso é uma discussão mais profunda, não vou fazer ela aqui não vou entrar nesse detalhe agora aqui não. Mas essa expressão, se o hamiltoniano não depende do tempo, isso aqui vai virar menos i h sobre h cortado delta t, né? E aí, onde esse delta t agora aqui, ele faz o papel de t menos t0, certo? Aqui eu botei delta t, na verdade, na integral, isso aqui é dt, né? Eu confundi aqui, tá? Desculpem aí. Pronto. Então, eu agora vou ter que descobrir maneiras de resolver isso daqui, né? De fazer essa exponencial aqui. Note que essa exponencial não envolve aqui psi 1, psi 2, não envolve E1, E2, eu não preciso saber de nada, só preciso fazer essa exponencial aqui. Se eu quisesse, eu poderia reescrever isso daqui assim, né? Ó, que eu estou buscando, na verdade, é isso, né? E elevado a menos i, ou menos i eu já não escrevo mais o menos i, porque eu vou usar tempo imaginário agora. Então, menos h sobre h cortado. Vamos também reescrever essa coordenada de tempo. Vamos escrever assim: num tempo tal mais delta tal, isso aqui vai ser elevado a menos h sobre h cortado delta tal, e um psi de x e o tal original, né? Então, eu vou evoluir para um tempo tal mais delta tal,
usando o operador de evolução temporal, que depende desse delta tal e do hamiltoniano, né? E aí a minha função original estava num tempo tal, certo? Pronto. Então, como é que eu faço esse procedimento aqui na prática? Existem várias formas de você fazer esse procedimento. Uma delas é você reescrever isso daqui como... você pode reescrever a equação de Schrödinger como uma equação de difusão, e aí você vai ter essas exponenciais vão fazer o papel de funções de Green, de difusão e de termos de criação de partículas, etc. Esse é o que chamam de método de Monte Carlo quântico. Eu vou discutir isso em outro vídeo. E um outro método possível é você fazer uma expansão aproximada disso aqui, que é o que chamam de método de expansão de Suzuki-Trotter ou alguma coisa assim. Mas na prática, assim, o que você pode fazer já de cara seria uma coisa assim, né? Você pega essa exponencial de menos h delta tal sobre h cortado, e aí você transforma em uma coisa do tipo 1 mais... Aí você coloca menos h sobre h cortado delta tal, né? E aí o próximo termo, você expande, tipo expandir em série de Taylor, por exemplo, né? H cortado delta t ao quadrado e assim por diante. Então, o que é isso aqui? Eu estou dizendo que a exponencial de um hamiltoniano é o mesmo que você multiplicar a sua função. Se você pegar essa exponencial e operar sobre o psi, né, que é o que eu quero fazer. Eu multiplico o psi por 1, depois eu faço a operação... Então, aqui o que eu quero fazer é isso aqui, né? Eu vou multiplicar primeiro o psi por 1, depois eu faço essa operação, tipo, multiplicando essas constantes e aplicando o h sobre o psi, depois eu vou multiplicar as constantes ao quadrado e aplicar o h vezes o h, né? Então, tipo, eu aplico o hamiltoniano e depois o hamiltoniano de novo, né? E assim por diante. Se você puder fazer isso de forma numérica, você consegue fazer uma operação que é essa daqui, que é a exponencial multiplicada pelo psi, né? Então, existem várias formas numéricas de fazer isso. Essas que eu estou citando são formas de você fazer, formas aproximadas de você fazer isso, né? A forma exata de você fazer é multiplicar por 1, multiplicar por h, depois h vezes h, depois h e assim por diante, né? Mas essa é muito inconveniente você fazer isso, né? Então, os outros métodos, tipo de expansão de Suzuki-Trotter ou o método de Monte Carlo quântico, são métodos que tentam evitar que você tenha que ficar operando o h vezes o h várias vezes, certo? Mas, ok, eu posso fazer essa operação de forma numérica no computador e o que vai acontecer vai ser esse processo que eu estou fazendo aqui. Você vai lá no computador, pega uma função de onda que tem esse formato e o seu sistema é o poço quadrado, como eu coloquei aqui. Você vai fazer essa operação que está aqui, que é operar o h vezes a função de onda várias vezes, usando o método da sua escolha aí, e essa função vai acabar convergindo para uma coisa. E que coisa é essa? Eu sei que essa coisa é o psi do estado fundamental. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz essa conta bem aqui e provei que era, né? Só que agora eu estou dando uma volta aqui, eu não estou usando as autofunções e estou encontrando as autofunções, né? E aí posso encontrar as autoenergias usando os brackets, como eu tinha mostrado antes. Então, e agora, e se eu quisesse fazer estados excitados, como é que eu poderia fazer? Você pode agora começar com um conjunto de funções psi1 de x e 0, esse é o estado fundamental, né? Ou é uma função inicial de t igual a 0, certo? Então, psi1 de x e 0, psi2 de x e 0, psi3 de x e 0, e quantas você quiser aí, certo? E assim por diante, certo? E aí o que você vai fazer? Vai ser você vai ter que usar um método, isso daqui é para você encontrar estados excitados, certo? Então, eu vou logo escrever aqui. Só para você sempre lembrar do que é que a gente está procurando aqui. Para você achar estados excitados, você vai começar com um conjunto de funções e em cada instante da sua propagação no tempo imaginário, você vai usar um método que chama de método de Gram-Schmidt. Para você... É um método que você deve ter aprendido talvez em álgebra linear, por exemplo, que você pega funções e transforma as funções... No caso de álgebra linear, pode ser ter aprendido com vetores também, mas o processo é parecido, certo? É só trocar produtos escalares por brackets, certo? Então, esse método de Gram-Schmidt vai ser um método que você vai usar para garantir que em cada instante de tempo o psi1 seja ortogonal ao psi2, que o psi1 seja ortogonal ao psi3, que o psi2 seja ortogonal ao psi3 e assim por diante, certo? Então, se você for fazendo isso, qual é a graça disso aqui? É que imagine que você foi propagando as suas funções todas juntas ao mesmo tempo aqui, certo? Aí você propagou essa função que você chamou de psi1 e ela
à medida que o tempo foi passando, ela, na verdade, ela era uma coisa assim, né? O A1, psi1 de x é elevado a menos i, é 1t sobre h cortado, mais aí tem um A2, psi2 é elevado a menos... Eu estou omitindo aqui algumas variáveis só para... Tipo, as dependências em x aqui só para ficar mais rápido, certo? E assim por diante. Então, à medida que você for propagando isso aqui no tempo, você vai ter uma hora que essa função vai acabar convergindo para a função em que você vai propagando no tempo imaginário. Você vai acabar encontrando uma função que convergiu psi1 de x num certo tal, aqui, um certo valor de tal. Ele vai acabar sendo aproximadamente o A1 normalizado, né? Psi1, né? Ele acabou ficando assim, e aí convergiu para esse número. Então, cada tempo posterior, você vai acabar encontrando sempre, para essa função, né? Vai acabar sempre encontrando essa mesma função. Aí, agora, o que foi que eu fiz? Eu usei o método de Gram-Schmidt e eu usei essa função psi1 aqui para poder... E eu disse que ela era ortogonal a um psi2, né? Então, eu pego aqui com essa daqui. Se o psi2 é ortogonal ao psi1, eu vou saber que o psi2, na expansão dele, na expansão do psi2, eu vou ter... Deixa eu só limpar um pouco mais a tela aqui, tá? Na expansão do psi2, eu não posso ter psi1 como parte da expansão, porque ela é ortogonal a psi1, né? Então, aqui eu vou começar com psi2 é elevado a menos E2 tal sobre H cortado. Psi3 é elevado a menos E3 tal sobre H cortado, né? Aqui ficou meio curto para escrever. Vamos só organizar melhor aqui, tá? E assim por diante, né? Então, quando isso aqui evoluir no tempo, eu não posso convergir mais para psi1. Eu tenho que convergir para o menor autoestado que tem disponível nessa situação aqui, que é o psi2. Então, vai ter uma hora que isso daqui, quando o tal for para infinito, né? Eu vou acabar encontrando que o psi2 maiúsculo convergiu num certo instante tal linha, ela convergiu para o A2 normalizado, multiplicado por um fator de normalização, psi2 de x, né? E aí agora, eu vou continuar o procedimento e vou... Com o procedimento aqui, eu vou agora fazer, nesse instante aqui, como em cada instante eu estou fazendo todo mundo ortogonal a todo mundo, eu vou ter um psi3 que é ortogonal tanto ao... ortogonal tanto ao psi1 quanto ao psi2. Então, ele nem pode ter o psi1, nem pode ter o psi2 na sua combinação, né? Então, a combinação dele vai começar com A3, psi3 é elevado a menos E3 tal sobre H cortado. E assim por diante, vai ter um A4, assim, blá, blá, blá. Quando ele for evoluir no tempo, ele vai convergir para o psi3. E assim por diante, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que, se você ficar fazendo esse procedimento aí, você vai encontrar soluções que convergem para um psi3, uma função vai convergir para o psi3, né? Uma outra função vai convergir para o psi2, né? Aí vai ter uma outra função que vai convergir para o psi1, né? E assim por diante. Então, à medida que o tempo for passando, você vai encontrar essas funções que estão aqui. Se você quiser encontrar quem são as energias, né? Tipo, a energia E2 é simplesmente o braquete do psi2 com o hamiltoniano e o psi2 que você acabou de encontrar, né? Então, se você quiser saber a do E3, a energia do E3 é só você fazer o braquete psi3 com o hamiltoniano e assim por diante. Com isso, você consegue encontrar as autofunções e as autoenergias do seu sistema aí, né? Então, só fazendo uma evolução no tempo imaginário. Então, um resumo da história toda. Se você tem um método de evoluir a função de onda no tempo imaginário, e aí esses métodos, em geral, são o método Monte Carlo, ou o método de expansão de Suzuki-Trotter, ou Split Operator, algumas pessoas chamam assim também. Se você tem um método dessa forma, esses métodos não dependem de psis e de s, certo? E quando você propagar um conjunto de funções ortogonais que foram ortogonalizadas com esse método de Gram-Schmidt, né? Quando você propagar essas funções no tempo imaginário, elas vão convergir para um conjunto de funções lá e elas vão ficar convergidas lá, certo?
No final, você vai saber quem são essas funções que foram convergidas lá. São as autofunções do seu hamiltoniano. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu fiz essa abordagem toda aqui, que se eu soubesse quem eram os psis e es, eu provaria que isso daqui é verdade. O método alternativo ele tem que ser um método que é equivalente, né? Então, fazendo esse método equivalente aqui, eu encontrei funções convergidas, que as funções devem ser as autofunções do hamiltoniano. E é isso.